Na maioria das vezes, quando a gente pensa em arte, a gente pensa num objeto artístico, como um quadro, uma escultura, uma fotografia. A gente também pode pensar num espetáculo, como um espetáculo de teatro, um espetáculo de dança, um espetáculo de circo. A verdade é que cada estilo de arte, cada forma artística usa seus próprios materiais para compor essa obra. No caso, por exemplo, de uma pintura, a gente tem a tinta e o quadro. No caso do teatro, a gente tem o palco e os atores. No caso da fotografia, uma máquina fotográfica e os papéis fotográficos. Mas eu gostaria de fazer uma provocação para vocês. É possível a gente fazer arte a partir de um encontro, de uma relação entre duas pessoas? Ou melhor, é possível fazer arte a partir de um abraço, de uma história de amor, ou do fato de eu cuidar de você por alguns minutos? É sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês. E por isso a gente vai falar sobre performance relacional. A performance nasceu com modalidade artística na década de 60 e teve nomes importantes como John Cage, Joseph Boyle ou Grupo Fluxus. No Brasil também tivemos grandes artistas no início dessa arte, como Flávio de Carvalho, Hélio Oiticica e Lígia Clark. Podemos dizer que a linguagem performática é uma ação organizada que pode ou não ter a participação do público. E ela acontece nos mais variados lugares, seja uma galeria, restaurantes, parques, meios de transporte e até mesmo no Twitter e no Facebook. Mas aqui falaremos sobre um tipo de performance específica, que é a performance que estudamos no grupo Coletivo Entre Oito. É a performance relacional. No livro Estética Relacional, o teórico da arte Nicolas Bourriaud explica que a arte relacional é o conjunto de práticas artísticas que tomam como ponto de partida as relações humanas e seu contexto social. Isso significa que a arte relacional usa diferentes materiais e técnicas para produzir relacionamentos entre pessoas. Ou colocando de outra maneira, a relação entre as pessoas é o resultado da obra artística. A performance relacional é uma ação poética organizada que é feita com o público e para o público. É uma obra interativa, na qual o público ele é também participante e às vezes até coautor da obra. Para explicar isso melhor para vocês, eu gostaria de apresentar um trabalho do grupo Povo em Pé de São Paulo. Gostaria de apresentar a performance chamada Pausa para Respirar. Nessa intervenção, as performers do grupo, vestidas com jalecos brancos, andam pelo centro da cidade, convidando os passantes para uma pausa de descanso e relaxamento no meio da agitação e correria diária. Entre algumas ações previstas nesse jogo, elas convidam as pessoas a se sentar, tirar o sapato e colocar o pé na grama. Com estetoscópio, por vezes elas faziam as pessoas ouvir as batidas do próprio coração. Vocês perceberam? Nessa ação não havia nada para ser visto ou apreciado apenas. Era uma ação para ser experimentada, vivenciada. Então essa nós podemos oferecer como a principal característica desta performance relacional. Uma ação organizada para ser vivenciada junto com o público, para ser experimentada. No Brasil, essa modalidade artística ganha força a partir da década de 60, onde se destaca a obra de Hélio Oiticica. Ele foi um artista plástico, pintor, escultor e destacado artista performático. Foi um dos grandes nomes da arte concreta brasileira.
e criador de uma obra sui generis. Os Parangolés é uma de suas obras mais conhecidas. São um conjunto de capas, estandartes e bandeiras para serem vestidas ou carregadas pelo participante na exposição. As capas são feitas com panos coloridos que podem levar reproduções de palavras e fotos. As cores e formas associadas à dança e à música ganham um fluxo encantatório pelo espaço. Vocês percebem que a obra só existe plenamente quando alguém utiliza ela, quando ela é experimentada. Quando uma pessoa, um participante veste aquela obra e se movimenta com ela, é aí que ela acontece na sua plenitude. É uma obra que só pode ser entendida quando ela é vivenciada por alguém. Isto, vamos dizer, é um conceito básico da performance relacional. Existem muitos artistas importantes nessa modalidade artística no Brasil. Pessoas como a Ana Teixeira, a Eleonora Fabião e a Tânia Alice. Inclusive no nosso grupo, no Coletivo Entre Oito, uma das nossas colaboradoras é alguém que é mais do que uma colaboradora, uma guia em nosso trabalho, é a performer Tânia Alice, que é também professora de performance na Unirio e que eu gostaria de apresentar um pouquinho melhor para vocês. Tânia Alice é uma performer que investiga as possibilidades da arte relacional nos mais diversos espaços. Ela pode trabalhar tanto em espaços urbanos, espaços domésticos, espaços rurais, realizando suas performances em todo tipo de situação, seja em camas, cozinhas, espaços urbanos, universidades ou em teatro e galerias no mundo inteiro. Na performance Bate-Papo na Cama, ela e o performer Álvaro Villa-Lobos envolve o público numa partida especial em conversas sentados na cama em espaços públicos. Nesses momentos eles conversam sobre temas que giram em torno da pobreza, da indigência e da invisibilidade das pessoas, dos moradores de rua. No projeto Ensina-me a Fazer Arte, a gente pode ver ainda com mais clareza esse aspecto híbrido da arte performática, o fato dela poder dialogar com várias linguagens. Esse projeto é feito em duas partes. Na primeira parte do trabalho, a artista convida os passantes da rua a sentar e responder a seguinte pergunta: o que uma artista deve fazer hoje? Essa pergunta mostra a perplexidade da artista frente à arte contemporânea com as suas mil possibilidades e a forma como o público vê o artista e vê a arte nos tempos de hoje. Mas a coisa mais interessante é que essa performance se desdobra numa segunda parte, num espetáculo na qual a artista responde ironicamente essas questões. O espetáculo Ensina-me a Fazer Arte propõe um jogo de leituras inusitadas sobre as respostas colhidas pelo público durante a performance. Agora eu gostaria de convidar vocês para conhecer o Coletivo Entre Oito, que é um grupo de artistas que se reuniu aqui na cidade de Jacareí para pesquisar e trabalhar com performance relacional. Nós trabalhamos com essas intervenções já há 4 anos e trabalhamos em todo o Vale do Paraíba, além da nossa cidade. Esse projeto foi pensado pela atriz Milena Siqueira, que concebeu um projeto chamado 10 Minutos para Você, onde 6 artistas caminham pelas ruas da cidade apresentando diferentes performances, todas nesse modelo da performance relacional. 2 anos depois, a gente criou um trabalho chamado Se Essa Arte Fosse Minha, na qual nós trabalhamos performance relacional para criança, que é uma experiência muito rara de se encontrar. Gostaria de fazer agora uma apresentação dessa performance chamada 10 Minutos para Você, para que vocês tenham mais ou menos a ideia do que é esse trabalho.
Em agosto de 2018, as pessoas que passavam pela Praça do Rosário, no centro de Jacareí, poderiam ter se deparado com um grupo de 6 pessoas vestindo macacões azuis e fazendo esta pergunta: você tem 10 minutos para você? As pessoas que se sentiam curiosas e atraídas por essa ação tinham a oportunidade de participar de uma ou mais das ações do projeto 10 Minutos para Você, uma performance afetiva. Esse projeto era formado por 6 atuadores que faziam 6 ações artísticas diferentes. Cada ação era feita para uma pessoa de cada vez e durava em média 10 minutos. E o mais importante, era uma ação feita para participar, para interagir. Na performance A Jardineira, Tamara Cardoso nos convida a tirar os sapatos, pôr os pés na grama, ouvir uma história. E ao fim a pessoa tem a oportunidade de plantar um desejo ou enterrar um medo em seu jardim. Vanessa oferece a oportunidade de experimentar as sensações e emoções despertadas por pequenos artefatos, como uma caixa de isopor ou as luzes produzidas por um caleidoscópio. Enquanto o convidado experimenta esses objetos, ela escreve uma carta a ele, onde descreve as percepções daquele encontro. Sentada em uma colcha de retalhos, Natália Bastos conta a história de um encontro especial e coleciona a história das pessoas que guardam fragmentos da sua colcha. Pedro oferece um cardápio de perguntas que, ao serem respondidas, correspondem a um repertório de músicas e poesias oferecidas ao participante. Milena Siqueira põe o público para ouvir seus pensamentos através de um fone de ouvido e, com isso, propõe uma conversa silenciosa entre ideias. No Bazar de Trocas Afetivas, eu proponho ao participante uma troca inusual, diferente. Me disponho a ajudar ele a concretizar um desejo ali, naquele momento. Em troca, a pessoa precisa deixar um sentimento comigo. Desde o início, a gente tinha clareza que nós gostaríamos de trabalhar num campo de uma performance afetiva, que para nós queria dizer a possibilidade de fazer uma intervenção artística de rua, cujo centro da relação entre nós, performers, e o público fosse a escuta, fosse a atenção, fosse o cuidado, fosse desenvolver uma relação amorosa com aquele nosso público parceiro naquela ação. Como vocês perceberam, todos esses trabalhos têm como base um encontro, produzir um encontro afetivo, uma vivência emotiva que faça com que o público participe dessa ação, dessa performance, né? A performance relacional, então ela tem esse desejo de ser uma arte que se mistura com a vida, que faça proposições de novas formas de relação, que ajude a sociedade a entender as relações entre as pessoas e a criar utopias de relações possíveis, das relações que nós consideramos que seriam importantes para nós, criar utopias, pequenas ilhas onde a gente propõe novas formas de relação afetiva para transformar a arte, tanto para que a arte seja tanto uma coisa importante do ponto de vista da sua relação com o público, como que ela possa também ajudar a criar, ajudar a melhorar a própria sociedade. Para finalizar então, eu vou deixar aqui 2 entrevistas, uma com a performer Tânia Alice, que topou conversar um pouco com a gente sobre performance relacional, outra com a performer Milena Siqueira, que vai falar um pouquinho para nós sobre esse trabalho, e ao fim eu deixo um registro que nós fizemos sobre uma das performances dos 10 minutos para você, que é a performance que eu participo, chamada
bazar de trocas afetivas. Muito obrigado e deixo com vocês essa reflexão. Vocês, como a gente pode transformar as relações, como a gente pode transformar nossos encontros em obra de arte. Fica aí esse desafio para vocês. Muito obrigado. Tânia, eu gostaria de começar sabendo de você, quando foi que você se descobriu artista? Como foi esse processo onde você percebeu que esse campo da arte era um campo importante, que você queria viver nele e dele? E como foi a sua formação para você se tornar uma artista? Então, Fernanda, nossa, isso joga longe para a infância, né? Porque eu acho que desde criança eu sempre olhava o mundo pensando, gente, que é isso? É muito estranho, está tudo errado. Tinha que ser de outro jeito, tinha que... E eu ficava pensando como as coisas poderiam ser, ficava imaginando histórias na minha cabeça, ficava imaginando encontros. Na minha cabeça era tudo muito, eu convivia com unicórnios, com fadas, eu conversava com ursinhos de pelúcia, era tudo muito imaginado, assim, porque quando eu olhava para o mundo como ele era, eu ficava assim, não, eu estou no lugar errado. É como se, tipo assim, o que que eu vim fazer aqui? E aí, desde sempre, assim, as aulas de teatro, de arte, eram as únicas que me interessavam. O resto eu não conseguia ver sentido. Então, nada era preenchido de sentido, assim, só tinha esse intervalinho da aula de arte ou da criação, de quando que eu imaginava que eu falava, ai, aqui tô bem. E aí, na verdade, eu nunca me perguntei, assim, o que que eu ia estudar, era muito... Eu sabia tudo que eu não queria estudar, todos os mundos que eu não era feliz, até por trabalhar neles para ganhar dinheiro, e eu via que não era meu universo, assim. E aí fui fazer teatro aí, graduação, mestrado, doutorado, lá, e eu sempre gostei muito da parte também do estudo, né? Não só da prática, mas dessa conexão da prática com a leitura, com o estudo. Então, a universidade para mim foi um lugar muito bom, porque deu para conectar esses lados e só estudar aquilo que eu queria, né? Então, minha formação foi na prática, claro, participando de muitos processos, mas eu nunca tive dúvida, assim, que eu queria fazer arte, né? Eu não sabia exatamente que forma, porque tudo me interessava, literatura, artes visuais, teatro, eu queria estudar tudo, né? Cinema, tudo. E aí acabou que a performance, depois do doutorado, ela meio que foi uma linguagem impossível de fazer tudo em função do que a performance está demandando, né? Então, às vezes vai tomar uma forma mais visual, às vezes uma forma mais sonora, às vezes uma forma mais teatral, mas eu nunca tive dúvida, assim, sobre porque até porque o resto acho que eu nunca conseguiria, seria totalmente incapaz. E sua formação sua formação em performance já foi na faculdade, antes você tinha uma formação mais ampla, teatro, dança, você chegou a fazer essas escolas? Sim, já, eu estudei um pouco de tudo, e aí no doutorado que eu entrei mais no campo da performance mesmo, e aí me descobri nessa linguagem mesmo. Aí continuei fazendo teatro ainda há bastante tempo, dirigindo peça, fazendo dramaturgia, mas eu gostava muito de conceber o espetáculo, mas depois eu não tinha muito paciência para o trabalho de ator do dia a dia. Eu achava muito demorado, porque sou muito acelerada, então, ai, tá demorando para chegar onde eu quero. E a performance, ela tem uma coisa mais assim, imaginou, pensou, fez, né? Então, isso é muito bom. Outra coisa, agora uma coisa que eu queria saber é o que mais te encanta dentro dessa modalidade que é a performance relacional e quais são suas referências desse trabalho? O que me encanta é o encontro. O que me encanta é o acelerador de possibilidades que o dispositivo performático propõe.
é de levar pessoas para outros universos, de criar o mundo como eu imagino que ele poderia ser, com relações afetivas potentes, onde um fortalece o outro, onde a gente descobre outros mundos juntos, onde a gente inventa novos universos, onde a gente se conecta com o outro, consigo, com a natureza, com os animais. Uma vida conectada, digamos assim, né? E a performance te permite isso. Então, o que me encanta profundamente na performance é isso, essa capacidade de conexão consigo, com o outro, com o mundo, com a sociedade, com as questões atuais e principalmente com o universo e com tudo aquilo que é muito maior do que a gente e a gente só intui. Mas a performance nos permite um pouco chegar nisso, né? E aí a performance relacional como promotora de encontros, mas encontros verdadeiros, porque cada um está muito vulnerável, está muito frágil, está muito sincero, fica muito... A pessoa, o transeunte que para a performance, ele fica muito, tipo, pego no... Caramba, e agora ele não tem muita armadura, né? Assim, então, o encontro é muito imediato, ele é muito direto. Isso realmente me encanta muito, assim, muito mesmo. E aí, como referências, assim, desse trabalho, são muitos trabalhos que me encantam também, né? Mas de todas as áreas, assim, do campo da performance, me encanta todos os trabalhos que as pessoas estão realmente conectadas com uma questão muito individual e essa questão se torna universal e elas jogam isso para uma performance do cuidado, assim. Então, assim, para falar em nomes, né, se forem ser nomes, assim, eu gosto muito do trabalho da Eleonora Fabião, eu gosto muito do trabalho do Michael Nankun. Eu, claro, não tem como negar e não gostar e não reconhecer o profundo trabalho de legitimação da performance que a Marina Abramovic fez, né? Então, realmente, assim, tenho uma admiração também por essa mulher muito grande, assim. O Techinsier é um performer que eu sou encantada, que eu acho muito maravilhoso o trabalho dele. Assim, para citar um pouco dos grandes nomes, né, que todo mundo conhece, assim, que trabalha com performance, mas eu me encanto também por performances muito singelas, muito pequenas. Muitos alunos me encantam muito quando eles fazem uma proposta, ou quando a proposta vai no ponto e me toca, eu fico muito encantada mesmo, assim. Então, acho que são tantos artistas que me encantam, que eu fico assim, com receio até de nomear um e esquecer o outro, e enfim, mas eu tenho uma... Eu gosto muito de vivenciar performance, de experienciar performance, assim, em oficinas ou em contato com pessoas, então é muito fácil eu me encantar pela performance, né? Estou lembrando agora a Ana Teixeira também, que tem um trabalho muito lindo. Enfim, são tantos, né, que são encantadoras, encantadores, que fica até difícil dizer, mas eu posso depois te mandar uma lista com mais. Não, mas foi ótimo, porque você citou aí alguns que são referências e que quem nos ouve pode acessar aí pela rede e conhecer um pouco mais do trabalho, né? Sim, Por último, agora eu queria saber, Tânia, se você acredita, você é uma professora de performance, faz um trabalho formador muito bacana. Você acha que a performance pode ser ensinada na escola, no ensino médio, na escola, no ensino fundamental? Você acha que é uma linguagem que pode ser apropriada dentro da escola e se ela tem o que ela traria de conhecimento dentro quando se ela é estudada junto com as outras artes, o teatro, a dança, a música, o que a performance poderia oferecer para os estudantes de arte e para os estudantes que estão tendo contato com a arte na escola? então, nossa, eu tenho certeza que a performance ela teria uma contribuição muito importante na formação, não só do artista, mas do ser humano mesmo como um todo, né? Porque ela te permite um pouco expandir o teu horizonte
para outros campos, se tornar consciente de quem você é, para dali você ter uma consciência da sociedade, das questões sociais, e você ampliar um tipo de liberdade criativa que você pode ter no mundo, né? Então, tem muitas pessoas que fazem já mestrado, doutorado sobre esse assunto, sobre a contribuição da performance dentro do ensino, né? Tem a Juliana Liconte, tem o David Giordano, tem diversos, assim, artistas, pesquisadores que vão vendo como é que dentro da educação básica ou do segundo grau, a performance ela pode estar contribuindo justamente a pessoa se perceber, se entender nas suas questões de gênero, nas suas questões raciais, né? Assim, em todas as questões que vão permeando a sociedade, e como isso é vetor de transformação, como eu entendendo os mecanismos e fazendo uma ação ou para evidenciar os mecanismos ou para criar outro tipo de relação, eu me torno mais forte, mais potente, o que é o grande perigo, entre mil aspas, da performance, e por isso provavelmente que ela não é ensinada, porque ela tem um poder de subversão da ordem existente muito grande. Eu lembro que uma vez eu fui chamada pelo CCBB para dar uma oficina para professores do ensino médio, assim, uma oficina de performance, apresentar a linguagem da performance, fazer exercícios e tal. E os professores encantados, passamos 2 dias fazendo performance e tal. E aí, no final, uma pessoa me perguntou assim, mas, olha, se a gente ensinar isso aqui que a gente acabou de aprender durante 2 dias, a escola vai virar um caos, porque as pessoas vão querer se rebelar, elas vão querer questionar tudo, questionar a ordem, então eu acho muito perigoso ensinar a performance. E, tipo assim, é isso, né? O Jodorowsky, ele diz que pássaros criados em gaiolas acham que voar é uma doença, né? Então, realmente, a performance te ensina a voar. Então, isso não é um querer político, que as pessoas voem, que as pessoas se entendam, que as pessoas subvertam, né? Mas eu acho que a gente, como artista, precisa insistir. E eu acredito que todo artista tem uma missão pedagógica no sentido de levar essas ferramentas para todas as pessoas possíveis, para que elas possam pegar essas ferramentas e fazer a arte delas, e dali a gente começa a incentivar e começa a ajudar essas pessoas a se posicionarem como artistas no mundo, né? E serem também multiplicadores. Então, isso era também a proposta do livro que eu publiquei do Manual para Performance, multiplicação possível de performances. As pessoas, os professores que não têm muito conhecimento de performance, de repente, pegam o manual, pegam ali, faço assim, 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 vou fazer isso com os alunos, vou testar, vou ver como é que funciona, e aí se todo mundo gosta, se o caldo pega, aí depois vai modificando, vai fazendo de outro jeito, vai inventando as suas, mas já vai se familiarizando com a linguagem, né? Para poder fazer as ações mesmo, que eu acho fundamental mesmo, para produzir felicidade mesmo nesse mundo louco. Maravilha, quer dizer, é a escola que a gente quer ter, a performance poderia ajudar a construir a escola que a gente quer e que a gente precisa ter, porque, né, o futuro já é agora. A escola e o mundo, né? É exatamente, a escola e o mundo. Tânia, muito obrigado por essa conversa. Espero que as pessoas aproveitem. Eu que te agradeço, Fernando, e desejo aí que todo mundo possa performar o mais possível, o mais intensamente possível, porque é a vida intensificada e é muito bom. Maravilha, obrigado. Oi, Milena, tudo bem? Eu queria começar pedindo para você apresentar esse projeto do Coletivo Entre Oito, né, que você desenvolve o projeto 10 Minutos para Você. Então, gostaria que você apresentasse esse coletivo para nós, como que você formou esse trabalho. Olá, Fernando, boa noite. Bom, o coletivo, ele hoje é um grupo de pessoas de São José dos Campos e de Jacareí. A gente começou esse trabalho lá no Teatro da Rua Elisa, né, que é o teatro de São José dos Campos. Fazíamos uma performance chamada 3 Minutos para Você. Foi esse o começo do coletivo, né? Então, a gente desenvolveu essa performance chamada 3 Minutos para Você, onde a gente convidava uma pessoa e essa pessoa ela respondia
um questionário com, por exemplo, uma música favorita, uma lembrança de infância, e a partir dessas perguntas e dessas respostas, a gente formulava uma ação exclusivamente para aquela pessoa. Então, a gente escolhia uma imagem que a gente projetava, uma poesia para a gente recitar para essa pessoa, a gente fazia essa pessoa deitar, era um espaço só, né, exclusivamente para ela. E a partir dessa performance, a gente gerou uma outra chamada 10 minutos para você. Essa, então, feita na rua, mas os integrantes são também esse pessoal que começou lá no Teatro da Rua Elisa, né? Na verdade, outras pessoas entraram e nós somos em 8. A gente tem uma produtora e um fotógrafo que nos acompanha. Então, os 10 minutos é uma consequência dessa performance que a gente fazia lá no Teatro da Rua Elisa, chamada 3 minutos para você. Só que os 10 minutos, a gente vai para a rua, a gente, enfim, pode ser numa praça, pode ser num parque, pode ser num ponto de ônibus. São 6 performers, cada um fazendo uma ação artística para um público exclusivamente. Essa performance, ela dura em média 10 minutos, e a ideia é ser uma performance afetiva, que gere um encontro carinhoso, um encontro de cuidado e de atenção com esse público que passa e decide sentar ali para receber essa ação artística. O coletivo, além dos 10 minutos para você, esse trabalho que a gente faz na rua, a gente desenvolveu mais uma outra performance relacional, que é para o público infantil, chamada Acessa Arte Facininha. Então, diferente dos 10 minutos que é voltado para adulto, essa performance visa as crianças e a performance relacional, que de alguma forma a criança participe da ação. Então, são 3 performances que podem acontecer simultaneamente ou não. E a criança vai poder cantar, dançar, improvisar, ou ouvir um áudio um pouco meditativo e poder também olhar o céu e poder se perceber. Então, esses são os 2 trabalhos do coletivo Entre 8. Ótimo. Você trabalha com você desenvolve esse tipo de trabalho aí na cidade de Jacareí. Eu queria saber como que você acha que a recepção, como é essa experiência na rua com esse trabalho? Bom, como é a recepção? Olha, eu acho que é boa. É boa, as pessoas em geral querem um encontro, querem se encontrar. É claro que, a princípio, é esquisito, né? A gente quer que seja esquisito, a gente quer que saia daquela praça comum que é normal, que é cotidiana. Não, a pessoa vai passar ali, vai ter uma pessoa em cima de um edredom, com uma cadeirinha e um café esperando alguém para sentar. É uma ação diferente, aquela pessoa não está acostumada com isso. Mas isso é interessante, as pessoas ficam curiosas, daí elas querem participar, elas perguntam. Então, às vezes a gente pode sofrer uma resistência, assim, sei lá, uma vez a gente foi na feira, foi difícil, porque era muito, muito esquisito uma coisa com a outra, era muito diferente, então as pessoas ficaram um pouco resistentes. Mas, em geral, a gente consegue essa abertura e o público quer experimentar alguma coisa diferente.
Então, nos 10 minutos tem de tudo, né? A pessoa pode ouvir uma música, ou ela pode participar de uma performance onde ela vai ter que contar uma história da vida dela, falar um pouco sobre ela. Então, são várias coisas que ela vai poder fazer. Muito legal. E como foi a sua formação? Como você chegou nessa modalidade de trabalho? Qual é a sua formação? Como você fez sua formação para esse modalidade de trabalho? Eu acho que foi completamente intuitivo, assim. Eu já conhecia a performance. Eu sou atriz de teatro, de grupo, então eu fiz várias coisas, comédia, fiz drama, enfim. Mas a performance, ela chegou um pouco mais tarde, e essa modalidade da performance relacional, eu não sabia o que era. Depois que eu fui ver, enfim, o que outros artistas faziam. Na verdade, a gente tinha algumas referências, mas poucas. Depois que no processo de trabalho, a gente conheceu outras pessoas que também faziam, e hoje, depois, né, o coletivo nasceu em 2018. Hoje, enfim, eu posso enxergar outras pessoas que fazem também. Mas a performance, ela tinha um outro lugar, assim, eu não conhecia a performance relacional, eu conhecia a performance até como algo um pouco mais agressivo, mais contestador, crítico. Eu nunca tinha visto, ou tinha visto algumas coisas que fossem afetivas, né? Que fossem nesse sentido de um encontro mais calmo, mais meditativo, mais de cura, de cuidado, enfim. Eu lembro que eu conheci o pessoal do Povo em Pé fazendo a performance Pausa para Respirar, talvez perto de 2010. Foi a minha primeira referência. Então, o Pausa para Respirar das meninas do Povo em Pé foi a minha primeira referência lá perto de 2010, dessa performance que é um outro tipo, né? Diferente daquele que eu conhecia, mais agressivo, violento, crítico, denunciador, né? As meninas não, elas faziam um trabalho de cuidado, de carinho, de atenção com você mesmo, né? Era uma performance super bonita, que elas colocavam o estetoscópio no coração. Então, se eu sentasse lá no banquinho, elas me davam um estetoscópio e eu fazia um encontro com o meu próprio coração. Então, eu achei muito interessante e foi uma sementinha que ficou na minha cabeça e a gente foi elaborando isso, o que seria um presente para o público, né? Um momento de atenção, um momento de exclusividade, um momento de potência, mesmo que em 10 minutos, se eu conseguir dar um choque no real daquela pessoa, né? Fazer um momento para ela diferente na vida dela. Você falou aí um pouco das figuras. Quais são as figuras? Você tem algumas outras figuras de referência para o seu trabalho? E qual é a contribuição que você acha que essa modalidade artística oferece? O que te encanta para fazer essa modalidade? O que você acha que ela pode oferecer no campo das artes e no campo, né, social? Bom, falar das minhas referências primeiro. Então, o pessoal do Povo em Pé é uma super referência, né? Depois vou assistir outras coisas e realmente elas são incríveis e elas têm essa pegada
da performance, mas também é teatro, diferente da Ana Teixeira, que é uma artista plástica, que também é uma referência forte para a gente. E a Tânia Alice, né, que a gente conheceu e tem tudo a ver o nosso trabalho com o que ela faz também. Bom, até mesmo o trabalho dessas pessoas, né, são trabalhos que são necessários para o mundo. Sobretudo esse mundo que a gente está vivendo, tão árido, tão dolorido, né? O trabalho da performance relacional pode gerar encontros que amenize um pouco a dor. Então, o trabalho dessas pessoas é exatamente gerar um acontecimento na vida que não seja um acontecimento cotidiano, um acontecimento normativo de pagar e comprar e trabalhar não. O que é alguma coisa além disso? Alguma coisa que possa mexer no meu eu, na minha vida, na minha percepção da vida, da realidade, né? Exatamente. A arte serve para a gente perceber de outra maneira as coisas. Então, total importância. Claro, não só os artistas da arte relacional, mas a arte relacional ela pode gerar uma arte que não seja só para ver, para contemplar, para admirar, que também é linda essa arte, pode ser. Mas a arte relacional faz com que também eu possa trocar, né? Eu não preciso ser artista para trocar. Qualquer um pode trocar comigo e com essas pessoas. Enfim, a Ana, por exemplo, a Ana Teixeira tem uma que é escuta histórias de amor. Eu imagino você tá andando na rua e tem uma mulher com uma placa, escuta histórias de amor. Você poder sentar e dividir uma coisa sua com alguém, isso é muito rico e é super importante e que haja mais e mais e que as pessoas possam experimentar muitas artes relacionais por aí. Muito obrigado, Milena. Até uma próxima. Muito obrigada. Até mais. Oi, tudo bem? Você tem 10 minutos para você? Você pode vir aqui um minutinho? Como é que é seu nome? Aline. Oi, Aline. Esse daqui é o Bazar de Trocas Afetivas. E quem chega aqui, eu proponho uma troca. Então eu gostaria de fazer uma proposta para você, que é a seguinte. Eu ajudo você a concretizar um desejo seu agora. Em troca, você vai deixar algo pessoal seu aqui comigo. Uau, tudo bem. Gostou? Gostei. Ótimo, interessante. ótimo. Eu também acho uma proposta ótima, um desejo por algo pessoal. Agora, esse algo pessoal que eu gostaria que você deixasse, né? As pessoas às vezes já falam, não, eu não tenho dinheiro, já abre a carteira, não é nada financeiro, nem nada pessoal, a roupa ou qualquer coisa assim. Eu gostaria que você deixasse comigo um sentimento. Então é alguma coisa que eu acredito que você tem bastante. Então eu ajudo você a concretizar um desejo. Em troca, você deixa um sentimento seu aqui comigo. O que você acha? Ah, pode ser. Muito bem. Né? Agora nós temos uma questão que é sempre complicada. Como você vai deixar um sentimento seu aqui comigo? Porque não é uma questão de você falar sobre o seu sentimento. Né? Para isso, para eu conseguir captar o sentimento das pessoas, eu criei um dispositivo de captura de sentimentos, que é uma coisa muito avançada e muito interessante, que é isto daqui. Esses balões. Então, isso daqui é o meu dispositivo de captura de sentimento. Eu gostaria que você escolhesse um balão e que você soprasse o seu sentimento dentro dele.
E aí você deixa comigo, em troca, eu ajudo você a concretizar um desejo. Só que eu quero deixar essa proposta ainda melhor para você. Esse sentimento que eu quero que você deixe comigo, você pode deixar comigo um sentimento que você não queira mais. Um sentimento, sabe, aquele sentimento que te faz mal, que se você pudesse, você deixava fora de você em algum lugar. Você pode deixar comigo. Em troca, eu ajudo você a concretizar um desejo, de maneira que você não terá uma proposta melhor que essa no dia de hoje. O que você acha? Interessante. Topa? Topo. Por favor. Posso escolher uma cor? Pode escolher. Posso encher? Por favor, põe esse sentimento aí dentro o quanto você quiser. Você pode fechar para mim? Muito obrigado. Fizemos agora, eu estou te devendo uma parte, só que antes de eu fazer a minha parte, eu preciso pedir uma coisa para você. Para eu ficar com esse sentimento comigo, seria necessário que eu soubesse que outro sentimento, atitude, ação seria capaz de transformar esse sentimento que está aqui. Então, eu gostaria de pedir para você escrever aqui que outro sentimento ou atitude é capaz de transformar isso daqui. Maravilha. Isto é verdade, né? Eu também faço um serviço antropológico quando eu ouço das pessoas o que é capaz de transformar, e o amor é o campeão dos campeões. Com certeza, aquilo que é capaz de transformar tudo. Muito bem. Obrigado, então, pelo sentimento que você me deu. Para eu agora cumprir minha parte, eu vou precisar antes saber de você, né, para eu ajudar você a concretizar o seu desejo. Eu preciso antes saber a natureza do seu desejo. Então eu tenho uma pergunta para você. Um amor ou um sonho? Um sonho. Muito bem, muito bem. Ótimo, um sonho. Bem, eu tenho aqui 2 alfinetes. Em cada um desses alfinetes tem uma ideia, uma frase. Eu gostaria que você escolhesse um desses alfinetes e me ajudasse a ver o que tem aqui dentro. Pode pegar. Esse aqui. Você pode, por favor, Claro. estourar esse balão? O seu sonho. Esse foi o 10 minutos para você. Às vezes os sonhos aparecem das maneiras mais inusitadas. Muito obrigado. Obrigada.